Fala galera do Cinepop, aqui é o Thiago Nola e hoje eu trago pra vocês a crítica em vídeo dos 2 primeiros episódios de Percy Jackson e os Olipianos, a aguardada adaptação em série live action que estreia amanhã no Disney Plus. Então continua assistindo e vê o que a gente achou. Talvez eu nem precise da espada. Eu vou precisar sim. Percy Jackson é uma das sagas mais adoradas pelo mundo inteiro. O primeiro livro, assinado pelo Rick Riordan, saiu em 2008 e em pouco tempo angariou uma legião incrível de fãs. E em 2010, o livro ganhou a primeira adaptação no cenário audiovisual, que trouxe o Logan Lerman como personagem protagonista, mas o filme falhou em vários aspectos. Ele não teve uma recepção muito boa de crítica, apesar de ter tido uma bilheteria relativamente sólida. Mas o filme também conquistou várias críticas por parte dos fãs por não ser fiel ao livro. Em 2013, o filme ganhou uma sequência, O Mar de Monstros, que se tornou um produto ainda pior que o primeiro filme. Todo mundo, a maioria das pessoas não gostou do filme por não se parecer nada com o livro original. Isso sem falar que a própria idade dos personagens mudou nas adaptações cinematográficas. E quando o Disney Plus anunciou que ia produzir a série baseada nos livros, a gente ficou um pouco com o pé atrás, porque a gente não sabia o que iria acontecer, não sabia se ia ser o mesmo resultado dos filmes. Mas com a divulgação do trailer, das imagens promocionais e, primeiro, óbvio, com a escalação do elenco, a gente começou a sentir um pouco mais de confiança. E agora que eu já tive a oportunidade de assistir aos 2 primeiros episódios, eu posso falar que a série é uma das melhores entradas originais do catálogo do Disney Plus. É uma das melhores séries do ano, o que é bem interessante, considerando que a gente já tá bem no finalzinho do ano, né? E eu tenho certeza que os fãs vão adorar, porque é uma ótima adaptação dos livros. A gente tem um elenco estelar, a gente tem uma fidelidade muito grande com os próprios livros, porque o Rick Riordan é responsável pelo próprio roteiro. Então eu acho que tudo funciona muito bem, todas as engrenagens se movem ao mesmo tempo em um ritmo bastante fluido e que se baseia bastante na clássica jornada do herói, que a gente já viu em diversas produções literárias e audiovisuais. É só a gente lembrar do Senhor dos Anéis, do Frodo, do próprio Harry Potter na saga mágica. A gente pode se lembrar também da Odisseia, aquele clássico escrito por Homero. Então tem vários livros e vários filmes que tratam dessa jornada do herói. E eu acho que o fato deles terem abraçado com tanto calor essa jornada funciona muito bem dentro da série. A transforma numa coisa bastante nostálgica, bastante saudosista. E convida a gente para uma aventura muito, muito divertida. E que com certeza vai encantar todos os fãs da saga. Já vou avisando que o vídeo não tem spoilers, então vocês podem assistir tranquilamente, principalmente aqueles que não leram os livros, mas estão animados para a série. Só vou contar algumas coisas que são importantes na narrativa e que está na sinopse pra gente não se perder. E a trama acompanha o Percy Jackson. O nome dele, o Perseus, vem do icônico herói grego Perseu. E ele é um jovem de 12 anos que sempre se sentiu diferente das outras crianças, porque ele nunca conseguia se concentrar muito nas aulas, ele não sabia o que fazer, porque ele não conseguia nem ler os textos que eram entregues a ele, porque as letras se embaralhavam. Ele sofre de dislexia, como a gente lembra dos livros e vê no primeiro episódio. E ele também enxergava criaturas e monstros que mais ninguém conseguia enxergar e que colocava em xeque a própria sanidade mental dele. Só que as coisas mudam quando ele é enfrentado por uma perigosa fúria. A Fúria faz parte de um trio de monstros que servem a Hades, o rei do submundo. Claro que ele não sabe que é uma fúria no começo, mas é a Fúria que a gente lê nos livros. E ele fica muito desconcertado porque ninguém viu aquilo. Nem o próprio melhor amigo dele, o Grover Underwood, conseguiu ver o que aconteceu. Então ele começa a achar que ele tá completamente louco. Só que, ao voltar a ser expulso da academia onde ele estudava, por ele ter alegadamente empurrado uma menina numa fonte de água, o que não aconteceu. O que aconteceu foi que ele começou a desenvolver certos poderes que vão ser explorados ao longo da temporada. Ele volta pra casa, ele conversa com a mãe dele, a Sally Jackson, e ele percebe que a mãe dele tá escondendo alguma coisa e ela o leva pra um chalé pra poder contar quem ele realmente é. E quem é Percy Jackson? Ele, na verdade, é um semideus. Ele é fruto
de uma relação entre uma divindade e um ser humano. E por isso que ele consegue enxergar coisas que mais ninguém enxerga. E por isso que ele se sente tão diferente das outras crianças. Esse é o mote. E é claro que a partir desse mote a gente tem todo o desenvolvimento da história. Por quê? Porque o Percy começa a ser atacado por essas criaturas por alegadamente ter roubado o raio de Zeus, que é uma das armas mais poderosas do universo. E ele é levado até o acampamento Meio-Sangue, onde vários outros semideuses moram e estudam e também treinam para enfrentar essas forças sobrenaturais. Porque lá ele vai se sentir, ele vai ficar seguro. E ele descobre também que o Grover, que é o melhor amigo dele, é o mentor dele. Ele é, na verdade, um sátiro e não um menino como ele. Então, ao chegar no acampamento Meio-Sangue, ele descobre que ele vai precisar passar por uma grande missão para descobrir onde está o raio de Zeus, para poder se livrar dessa culpa muito injustamente colocada sobre ele e também para salvar a própria humanidade. Então é uma missão super heróica, praticamente, que a gente já viu em diversas outras narrativas e que aqui funciona muito bem porque é tratado com muita sutileza e é tratado com muita honestidade. E é claro que, partindo das próprias mãos do Rick Riordan, as coisas iriam funcionar mesmo com algumas alterações. O aspecto de maior sucesso da série, sem sombra de dúvida, é o elenco protagonista. A gente tem o Walker Scobell como Percy Jackson. Ele é o Percy Jackson que todo mundo queria, porque ele tem a fisionomia que a gente imaginou ao ler os livros. E a interpretação dele é muito boa. Dá pra ver que ele se apropria do personagem dos romances originais, ao mesmo tempo em que trabalha coisas originais para que tornem a interpretação dele única. Então ele tá muito, muito bem. Ele é o principal destaque. E ele não é aquele herói protagonista que a gente se cansa muito rápido, porque ele tá passando por uma jornada de amadurecimento. Não é à toa que ele tem 12 anos. Além disso, a gente tem o Ariam Simhadri como Grover Underwood. Como eu já falei, ele é o mentor do Percy. Ele é um sátiro, que é uma figura mitológica também, que tem pernas de cabra e o torso de humano. E ele se disfarça como uma criança para poder guiar o Percy na jornada que ele vai enfrentar, porque está escrito no destino, nas linhas da fortuna, que ele vai passar por essa missão. Isso já iria acontecer há muito tempo. Então o Grover vem como o mentor e o Ariam tá muito, muito bem. Ele consegue pegar todo aquele escape comum que a gente vê no personagem nos livros. E ele também fornece momentos de sabedoria, porque ele é o guardião, ele é o mentor. E ao mesmo tempo, ele também é um dos protagonistas. E por fim, mas não menos importante, a gente tem a Lia Seiva Jeffries como Annabeth Chase. A Annabeth, ela já faz parte do acampamento Meio-Sangue há muito tempo. Ela é extremamente sagaz, extremamente inteligente. Ela consegue criar planos em relação a guerras, em relação a batalhas, em relação às próprias missões, que ninguém mais consegue. Como é mencionado na série, ela sempre tá 6 passos à frente de todo mundo. A Lia faz um trabalho impecável e ela rouba a atenção, mas sem deixar que os holofotes sejam desviados do Walker Scobell e do Ariam Simhadri. O trio nutre de uma química tão espetacular que é impossível a gente desviar os olhos das telinhas. E eles funcionam muito bem juntos e muito bem separados. Então, isso é o que chama mais a nossa atenção em relação à série. Os 2 primeiros episódios são dirigidos pelo James Boban. Pra quem não conhece esse nome, ele dirigiu Alice Através do Espelho e Dora e a Cidade Perdida. E aqui eu acho que ele entrega o melhor trabalho da carreira dele por enquanto, né? Porque, claro, que ele com certeza vai fazer outros projetos, mas eu acho que é o melhor trabalho da carreira dele até então. A direção é muito sólida, tem algumas fórmulas, é claro, mas dentro da estrutura apresentada pelo próprio Disney Plus e pelo próprio Rick Riordan, que é o criador da série também, tudo funciona e essa solidez é o que permite que tenha ritmo e que a gente não se canse ao longo dos episódios. E os episódios, eles têm 30, 40 minutos, eu acho muito... Eu acho que esse é o principal crime cometido pela série, porque, considerando o extenso trabalho que o Riordan fez com os livros originais, os episódios poderiam ter um pouco mais de tempo pra gente poder saborear as cenas. Algumas cenas acontecem muito rápido. A primeira cena é extremamente afoita, o que não tem um problema, porque eu entendo que é necessário dar ritmo a essa narrativa, porque tem muita coisa acontecendo, e não tem tempo pra ser perdido. Mas eu acho que se os episódios fossem um pouco mais longos, a gente conseguiria saborear mais cenas mais bem construídas, por assim dizer. Não digo que todas as cenas são assim, mas algumas cenas são, e às vezes a gente tem esse clique de perceber que as coisas estão acontecendo muito rápido. No segundo episódio, o ritmo já desacelera um pouco, porque a gente precisa apresentar
os novos personagens e os perigos que o Percy, a Annabeth e o Grover vão enfrentar. Outro elemento que chama muita atenção é a trilha sonora. A trilha sonora é assinada pelo Bear McCreary. E ele presta homenagem a diversos outros compositores icônicos que já trabalharam em produções que têm como principal ideia a jornada do herói. Então ele presta homenagem a John Williams, ao Hans Zimmer, sem perder originalidade, é claro, e fazendo uma mistura de instrumentos orquestrais belíssima e com uma sutileza absolutamente incrível que permite que a gente perpasse pelo drama, pelo suspense, pela comédia e pela altivez da própria jornada do herói. Então a gente tem aquele escopo muito épico que acompanha a jornada do Percy e dos amigos dele. Bom, gente, essa foi minha breve crítica em vídeo dos 2 primeiros episódios de Percy Jackson e os Olipianos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assistam amanhã quando sair no Disney Plus, tá maravilhosa, vocês vão gostar muito da série. E obrigado por terem assistido, até a próxima.